Olá, sejam bem-vindos ao 25º Encontro de Atividades Científicas. Meu nome é Tatiana Ferguson Motti, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade de Cuiabá. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito das mídias sociais na pesquisa. Então, de uma forma geral, as redes sociais, elas estão elas fazem já parte da nossa rotina diária, né? E assim como nas demais redes sociais, existem sim redes sociais destinadas à pesquisa. E qual que seria a função dessas redes sociais à pesquisa? É justamente a questão de colaboração entre cientistas da mesma área, entre pesquisadores da mesma área, esse networking, a divulgação do trabalho científico e até mesmo a divulgação de empregos, né, principalmente em universidades e institutos de tecnologia. Então, a gente pode citar, né, não vou elencar todas as redes sociais destinadas à pesquisa, no entanto, a gente tem alguns exemplos que a gente vai abordar aí ao longo da nossa palestra. Então, dentre eles estão o ResearchGate e o Academia Edu. Eu vou dar ênfase, né, na nossa palestra no ResearchGate, que é uma plataforma, uma rede social relativamente conhecida entre os pesquisadores de todo o mundo, tá? E ela é uma rede gratuita, então ela é uma ferramenta extremamente interessante, né, para pesquisa. Bom, outro exemplo que eu vou dar na nossa palestra, né, não menos importante, no entanto, ela não pode ser considerada como uma rede social, e sim como uma plataforma de dados, é a plataforma Lattes, onde o currículo Lattes está inserido. Então, a gente vai ver que a plataforma Lattes, ela é um compilado de diversas informações a respeito da pesquisa brasileira, e ela é extremamente importante aí para nortear é, programas aí de desenvolvimento de pesquisa no Brasil. Bom, então, em relação ao ResearchGate, o ResearchGate é uma rede social gratuita, ela foi criada em 2008, e ela permite, como eu falei para vocês, essa integração entre cientistas, pesquisadores do mundo inteiro. Então, ela possibilita esse networking que eu falei para vocês. Além disso, né, ela promove aí a divulgação de diversos eventos científicos, congressos, simpósios. Então, é uma rede social que permite essa divulgação de eventos científicos. E, além disso, como eu havia mencionado, ela também faz essa divulgação de emprego, né, de vagas de emprego relativas à pesquisa, né, então destinadas aí à pesquisa. Então, você pode ter aí o contato direto aí com o anunciante dessa vaga de emprego. Então, é uma rede social que permite isso. Então, algo semelhante a gente vê também no LinkedIn, só que a abordagem do LinkedIn é um pouco diferente do ResearchGate. Bom, além disso, o ResearchGate, ele promove aí um acesso também via outras redes sociais, como eu falei para vocês, o LinkedIn, e também pelo Facebook. Então, no primeiro acesso, você pode fazer esse acesso via, né, o seu cadastro aí do Facebook, logicamente, que ele vai solicitar informações adicionais após esse cadastro inicial, tá? Então, o acesso ao ResearchGate a gente tem pelo link www.researchgate.net. Caso vocês não achem esse link e não se recordem desse link, é só jogar no Google que dá ali o link do ResearchGate para ter acesso a essa rede social. Bom, então, com relação ao primeiro acesso, como que eu faço o acesso no ResearchGate? Então, ou é via link, como eu falei para vocês, ou senão vocês simplesmente jogam ali no Google e procuram ResearchGate. Então, o primeiro acesso, a gente vai em Join for Free, tá? E clicando no Join for Free, ele leva a outra página, né, que pergunta que tipo de pesquisador que você é. Se você é um estudante ou acadêmico, se você é da parte corporativa ou governamental, se você é da área médica, ou você simplesmente não é um pesquisador, e sim um cidadão curioso que tem
interesse em determinadas áreas de pesquisa, aí no caso. Então, feito isso, após você selecionar, né, essa questão da área, ele leva você para outra página. Então, ele pergunta qual a instituição, qual o departamento que você desenvolve essa pesquisa. Logicamente, se você não é um pesquisador, você vai pular essa etapa. Então, tem essa opção de pular essa etapa. Então, é só colocar skip the step e você coloca continuar. Bom, continuando, ele vai pedir o seu primeiro nome, o seu último nome, seu e-mail institucional. Ah, mas só serve e-mail institucional? Não, você pode colocar o seu nome pessoal também. No entanto, uma vez que essa rede social ela promove aí esse networking científico, é interessante sim você colocar o seu e-mail institucional, até para ter contato com outros pesquisadores e eles saberem, né, qual que é a instituição que você faz parte. Bom, feito isso, você vai gerar aí uma senha e colocar, assinar, né, concordar com os termos de serviço e continuar. Continuando, você vai voltar para a página de acesso. Então, voltando para a página de acesso, você vai clicar em Login, tá? E após o login, você vai ter acesso ao seu sistema. Então, esse é o meu sistema do ResearchGate. Então, essa página inicial, né, que aparece para a gente. Então, como vocês podem ver, existem diversas abas. Então, essa é a página inicial, daí tem uma aba de questões. Muitas vezes, o legal do ResearchGate é que ele promove aí fóruns, né? Então, muitas vezes o pessoal lança algumas questões, e você pode participar desses fóruns, tá? Respondendo essas questões, ou até gerando aí perguntas, né, relativas àquela área de interesse. Como eu falei para vocês, também tem essa questão de oportunidades de trabalho, né? Que você vai aqui nessa aba Jobs. Então, aqui você tem acesso aí às vagas de emprego disponíveis e você pode entrar em contato aí com os anunciantes. Outra coisa que o pessoal posta geralmente são aí vagas de pós-doc, de pesquisador, de colaborador. O pessoal também posta isso daqui nessa aba Jobs. Vindo para esse lado da página, a gente tem um sininho, né? Que são as notificações. Aqui são as mensagens direcionadas a você. Por exemplo, eu tenho um pesquisador que tem interesse por um trabalho meu, só que esse trabalho ele não tem livre acesso, não é open access. Há muitas vezes o que acontece aqui no ResearchGate? Há uma troca, né, de artigos que não estão disponíveis. Então, por exemplo, eu posso pedir sim para um pesquisador, eu tenho interesse em determinado artigo, só que eu não estou conseguindo achá-lo, eu não estou conseguindo baixar ele, só acesso pago. Eu posso tentar sim, pelo ResearchGate, entrar em contato com o autor desse trabalho e solicitar para ele o envio desse trabalho. E é legal porque o pessoal se ajuda, então o meio científico ele é muito democrático e o pessoal é muito colaborativo muitas vezes, tá? E isso é algo que é interessante, por exemplo, até como meio de divulgação do trabalho, porque muitas vezes, se a revista não é open access, a citação daquele trabalho ela fica restrita. Então, muitas vezes, você colaborando, né, permitindo o acesso de outros pesquisadores ao seu artigo, e isso promove aí a divulgação do seu trabalho também. Então, é algo bem interessante. Outra coisa, a gente tem essas abas aqui embaixo, né? Então, o overview, que é geralmente essa visão geral, né, do panorama do pesquisador. A linha de pesquisa que esse pesquisador desenvolve, as áreas de interesse dele, né, nessa outra aba, a experiência acadêmica dele, as estatísticas, então aqui entra a questão de publicação, qual trabalho foi mais citado, então, quando que houve maior produção, qual foi a maior citação, tá? Então, tudo isso é compilado aqui, jogado aí nessa aba Stats, tá?
Você tem os scores que ele faz com base nessas estatísticas, ele faz aí um ranqueamento aí de trabalhos, por exemplo, tá? Mostra também quais são os pesquisadores, grupos de pesquisa que você segue e as suas listas aí de artigos salvos, livros e, na verdade, documentos de interesse salvados aí do ResearchGate, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem o meu nome, né, a minha função, a minha instituição de ensino que eu faço parte, né, as minhas áreas de interesse, então, são diversas, e aqui são, na verdade, os dados, né, da minha afiliação. Então, a universidade que eu faço parte, qual que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. Bom, além disso, como eu falei para vocês, o ResearchGate, ele puxa, né, todas as publicações do membro do ResearchGate. Então, geralmente, ele puxa do banco de dados da internet, né, e ele pergunta para você, viu, essa pesquisa foi desenvolvida por você? E daí você aceita ou não. No entanto, além dessa forma automática que ocorre, você pode sim adicionar aí artigos, resumos em congresso, livros publicados, tá? E daí você vai clicar justamente nesse botão, Add New Research, que é uma cruzinha aqui, um somatório, tá? Então, clicando no Add New Research, você pode fazer essa inclusão de publicações. Então, como vocês podem observar aqui, né, aqui geralmente é o meu perfil e são os artigos, né, que eu tenho publicado, ou os meus coautores, ou a publicação dos meus coautores, então aparece aqui, tá? Então, geralmente põe lá New Research, daí põe Add New, e você vai aparecer nessa página, né? Tipo, o que você quer colocar aí na página do ResearchGate, né? Artigo publicado, artigo no Trello, resumos em conferências, apresentações, posters. Então, você pode adicionar uma série de itens aí. Bom, então, como eu falei, a gente pode adicionar, então, artigos, livros, capítulos de livros, né, entre outros. Então, eu vou adicionar o artigo aqui para mostrar para vocês. Aqui ele pergunta se você quer fazer o upload do arquivo. Então, por exemplo, naqueles casos que já saiu o artigo publicado, tá, que você recebe uma cópia, você pode sim disponibilizar essa cópia, né, ou se não, o preprint, e fazer o upload do arquivo ali no ResearchGate. Não é algo obrigatório, tá? Mas muitas vezes é interessante até para divulgação do trabalho e disponibilização desse trabalho para outros pesquisadores da área. Bom, então aqui você coloca o tipo de publicação, o título, os autores, a data de publicação e o DOI do artigo, tá? Então, isso é uma forma de você fazer a inclusão de publicações, certo? Então, acho que do ResearchGate é basicamente isso. Na verdade, conforme você vai mexendo com essa rede social, você vai se familiarizando, assim como as demais, tá? Então, agora a gente vai passar para a plataforma Lattes. Então, a plataforma Lattes, ela é uma plataforma que é vinculada ao CNPq. Então, o que é o CNPq? O CNPq, então, é uma fundação pública vinculada aí ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e possui aí quais são as principais competências aí do CNPq? Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação brasileira, promover a informação de recursos humanos qualificados para pesquisa em todas as áreas de conhecimento, seja aí biológicas, exatas e humanas, tá? Bom, a plataforma Lattes, então, como eu falei para vocês, ela é mantida aí pelo Conselho Nacional de Pesquisa, ela promove aí, ela tem um sistema de currículos virtuais, depois a gente vai ver o porquê que foi criado esse sistema de currículos virtuais, tá?
E esse sistema ele é extremamente importante porque ele faz justamente essa integração de bases de dados curriculares, tanto individuais como de grupos de pesquisa, de instituições, em um único sistema de informação. Então, é uma base de dados assim, riquíssima para pesquisa, tá? E ela tem várias funções aí no nosso âmbito. Além disso, a plataforma Lattes ela também é utilizada por outras agências de fomentos, então para a seleção de bolsistas, de pesquisadores e também como implementação de estratégias para o desenvolvimento de pesquisa naquele estado, naquela região. Bom, então quando que surgiu aí a plataforma Lattes? Ela surgiu em 1980, né? Então houve aí a necessidade, né, da criação de um formulário padrão de registro de currículos de pesquisadores brasileiros, tá? Justamente para permitir essa avaliação curricular do pesquisador. Então, tinha que ser algo padrão para o pessoal poder ter um comparativo e para poder fazer a seleção desses pesquisadores em determinada área de pesquisa, por exemplo. Além disso, né, houve aí a necessidade da criação de uma base de dados que possibilitasse a seleção desses consultores e especialistas. Então, assim, uma vez que você tem um formulário padrão, é possível fazer esse tipo de comparação. Bom, além disso, né, esse formulário padrão, né, ele possibilitou aí a geração de estatísticas sobre a distribuição da pesquisa científica no Brasil. Ou seja, onde se tem um desenvolvimento de pesquisa maior, onde é um local que é interessante ter maior desenvolvimento de pesquisa. Então, essa plataforma, ela permite, né, a geração dessas estatísticas. Em 1999, né, houve aí o lançamento, né, de padronização do currículo Lattes. Então, é a versão que a gente conhece hoje. Na verdade, já sofreu inúmeras atualizações. No entanto, o currículo Lattes ele é amplamente utilizado no meio da pesquisa brasileira. E ele tem esse nome justamente em homenagem ao físico brasileiro, né, que é o César Mansueto Júlio Lattes, que é esse cara aqui, tá? Ele foi um pesquisador extremamente renomado aí na pesquisa brasileira e mundial. Bom, então, como que a gente acessa, né, o currículo Lattes, a plataforma Lattes? É ver esse link, www, né, lattes.cnpq.br. Além disso, você pode jogar no Google também, que aparece, tá? E se for o seu primeiro acesso, você vai colocar aí, cadastrar novo currículo. Bom, além disso, feito o cadastro aí no novo currículo, você vai atualizar o currículo. Então, aqui, ó, a gente coloca, clica em currículo Lattes, atualizar o currículo. Daí o acesso à plataforma é feito com base no login que vocês criaram, que pode ser ou via e-mail ou CPF, e por meio da implementação de uma senha. Daí essa é a página inicial do currículo Lattes, como vocês podem ver, existem inúmeras abas, então dados gerais do autor, formação, atuação, projetos, produções, patentes, registros, inovação, eventos, orientações, bancas, citações. Então, toda a vida acadêmica do profissional, né, do pesquisador, ela é ajustada, né, no currículo Lattes. Na verdade, ela, como fala? Bom, ela é colocada no currículo Lattes. E aqui também a gente tem a parte estatística, a rede de colaboradores, e entre outras informações. O que é importante falar? Que aqui, geralmente, quando você faz a atualização do currículo Lattes, né, ele fala que existem alterações realizadas em seu currículo que não foram enviadas ao CNPq. Então, muitas vezes você tem que clicar aqui, tá? E para enviar o currículo atualizado para o CNPq, a gente clica, tica aqui, li, estou de acordo com a declaração acima, né? E envia para o CNPq. Outra coisa, é possível também publicar o currículo em inglês, tá? No entanto, eu sugiro que vocês revisem o inglês
no currículo Lattes, porque muitas vezes ele não está tão adequado, tá? Porque ele é gerado automaticamente pelo sistema. Feito isso, você envia para o CNPq, tá? E aqui eu deixo um link, né, de ajuda aí para o preenchimento do currículo Lattes, até porque, principalmente o pessoal que está começando agora, tem uma série de dúvidas onde incluir uma ou outra informação, tá? Outra coisa que é importante ressaltar é que o currículo Lattes, ele é destinado para compilação de dados acadêmicos de ensino superior, tá? O que eu vejo que muitas vezes o pessoal coloca até questão de dados do ensino médio, e isso não compete aqui no currículo Lattes, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitem aí o 25º EAC, e eu fico por aqui. Até mais!